Obrigadão. Pessoal, boa tarde. Tá me sentindo uma paquita ali, tudo testando, tem mais fio que não sei o quê. E é bem controverso, é o que eu vou dizer aqui. Então daqui a pouco não vai ter mais fio em lugar nenhum. E a gente vai poder fazer tudo de uma forma bem diferente. E a ideia aqui é a gente fazer uma discussão sobre novas tecnologias e negócios que estão mudando aí as indústrias tradicionais. Como que eu recebi esse convite? Eu sou professora na FIA, como ela comentou, e dou palestra em vários lugares falando sobre o potencial analítico, tudo que a gente tem disponível hoje, que a gente consegue tirar de proveito disso e deixar a máquina brincando ali por mim. E aí uma repórter do HSM me assistiu, gostou bastante, porque eu sou muito empolgada, então vocês vão ver que eu me mexo muito o tempo inteiro. E também sou carente, o que para mim ficou um pouco ruim é eu não poder conversar com vocês, porque tá todo mundo me ouvindo num fone e eu não escuto vocês. Mas a gente vai se adaptando, certo? Porque a tecnologia está aí, eu tenho que me adaptar a isso. E aí ela me indicou, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Mário, que é um dos fundadores do Vagas, e a gente teve um almoço junto com as meninas também que trabalham no Vagas e na HSM. E nesse almoço a gente conversou muito sobre o futuro, onde o Dr. Mário me compartilhou várias experiências dele, porque como ela disse, eu tenho 30 anos. Ele já viu muita coisa evoluindo e eu estou vendo também muita coisa evoluindo muito rápido. Mas que para mim parece muito comum, porque eu já espero que essas coisas se atualizem. Eu consigo fazer várias coisas com a máquina hoje, então eu sempre quero mais. E ele, na hora que ele contou como que seria a apresentação dele, que foi ontem, eu falei, é muito engraçado ver uma outra visão de tudo que vem acontecendo. E o tema, não fui eu que defini esse nome aqui, porque eu não sou muito boa de marketing. Isso daqui está bem chamando bastante atenção. E aí eu fiquei refletindo sobre esse tema, porque eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito e me divirto muito e já trabalho com isso há muitos anos. Mas eu ficando lendo esse tema aqui, ó, novas tecnologias, que na verdade são avanços de vários algoritmos que a gente vai trocar figurinha e eu vou conseguir mostrar para vocês o quão fácil é fazer tudo isso. E negócios que estão o quê? Transformando as indústrias tradicionais. Mas o que é tradição? O tempo inteiro a gente não está em evolução? A gente não está mudando? Então o que é tradição se toda hora a gente está se adequando? Quem trabalha aqui há muitos anos numa mesma empresa já não viu as coisas mudarem várias vezes dentro da companhia? Por quê? Porque a gente vive em constante evolução. E aí, pensando muito sobre isso, sobre evolução, a gente tem que voltar lá ao tempo e ver como o ser humano ele é faminto por coisas novas. A gente busca isso o tempo inteiro. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pensar lá, primeira revolução industrial, aconteceu quando? Entre 1780 e 1830, lá na Inglaterra, onde o grande propósito era o quê? A gente conheceu o carvão. E aí a gente descobriu que o carvão era o cara. Ele me fazia com que eu desse poder para a máquina fazer coisas que eu já fazia, com foco muito o quê? Na agronomia, que é onde a gente começa a falar de ferrovias, de fazer transporte de alimentos de um lugar para o outro, transporte de pessoas. A gente começa a ver navios todos a vapor, até o Titanic, né? A gente lembrando lá dos caras jogando carvão, tudo isso o quê? Que a gente descobriu uma coisa que é super interessante, que nada mais é do que um carvão. E que o ser humano, baseado nesse carvão, conseguiu gerar energia. E aí, se a gente for pensar, a gente continua sempre evoluindo, porque a gente quer mais. Se eu tenho um carvão que já me dá energia para eu conseguir construir uma máquina que vai operacionalizar alguns trabalhos, eu quero mais. Eu quero mais e a gente descobriu o que na sequência? Se a gente pensar na segunda revolução industrial, qual foi o grande tópico? O que a gente descobriu lá? Petróleo. E para o petróleo, o que aconteceu? Eu tenho que tirar o petróleo de algum lugar. Então o petróleo era a fonte, mas eu gerava empregos onde eu estava tendo pessoas tirando aquele petróleo dali para eu ter a capacidade de quê? De ter carro, por exemplo. E aí a gente está falando da época do Fordismo, onde a gente começou a discutir coisas do tipo operação, eu vou criar um processo, então aí eu vou aumentar minha produção. Por quê? Porque o ser humano, a gente gosta de mais, a gente sempre quer mais. Então, eu quero diminuir o meu custo ganhando o quê? Ganhando mais. Tá baixo? Tá todo mundo reagindo, então sinto que estão me ouvindo. Então, como a gente sempre quer mais, e eu também quero mais, e eu não gosto de limites, então por que estão me dando limites? Se eu descobrir o petróleo, eu consigo fazer o quê? Com carros, e aí a gente começa a ver aviões, a gente começa a ver uma série de coisas, e o ser humano sempre o quê? Muito curioso. E eu sou curiosa, eu quero descobrir outras coisas. E aí a gente foi para a terceira revolução. E na terceira revolução a gente começou a falar de energia nuclear, mas o principal, que foi o estopim, computador. A gente, dado que eu já tenho energia, eu vou começar a querer mais. E agora eu quero que então um computador tenha capacidades
que antes era só uma estaca tirando alguma coisa com um quesito alimento, que foi o primeiro no quesito agronomia, agora eu quero mais, eu quero que ele faça algumas outras coisas que eu, ser humano, sei que é possível, porque é repetitivo. E aí, então, a gente sempre quer mais. Então, se eu já tenho um computador que já pensa muito, e se a gente pensar lá no Turing, que desenvolveu e resolveu um problema de descobrir o código Morse, qual a dificuldade que eu tenho? Eu quero mais. E o que eu quero mais? Agora, a gente está falando muito da quarta revolução industrial. O que é isso? Eu já tenho energia. Eu já tenho, então, quem faça. Eu preciso mandar ele fazer. Só que para mandar alguém fazer alguma coisa, ela tem que o quê? Aprender. E aí a gente entra, então, no tópico da quarta revolução industrial, que é aprender algo para fazer por mim. Isso é mágico, isso é analítico. É o que eu estudo desde quando eu comecei na faculdade. E que sempre brilhou meus olhos, eu sempre fui muito empolgada, porque a partir de que eu tenho um conjunto de dados, eu faço o que eu quiser. Falei isso para todos os meus alunos. Então, qual que é a grande descoberta da quarta revolução industrial? Dados. Eu já tenho energia, eu já tenho o petróleo, eu já tenho a energia solar, eu já tenho uma série de descobertas que me dão insumo para que as máquinas façam. Então, agora eu preciso ensinar, eu preciso dar a experiência para ela. E dados virou, então, esse novo petróleo, que vai causar, e já está causando, essa quarta revolução. E o que é essa quarta revolução? Eu quero mais. Quero mais o quê? Eu quero mais que o computador faça por mim. Por que eu vou ficar fazendo alguns esforços que eu sei que ele tem capacidade? E que muitas vezes é melhor do que eu fazendo. E por que é melhor do que eu fazendo? Porque ele processa. Ele é pago, ele foi criado para fazer coisas de que se eu fosse fazer eu ia me cansar muito. E que eu tenho limites. E aí entram então todos os tópicos que são aí, essas novas tecnologias que estão fazendo toda essa mudança. Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu pelo menos uma dessas palavras. Se não todas. E todas elas são brothers. Elas se conversam, elas interagem. Então, impressora 3D já está fazendo uma grande mudança em todas as nossas rotinas. Por quê? Eu peço e o computador executa. Qual é o meu limite? Eu já tenho energia. A gente fala muito sobre analítico. Analítico, que é a minha essência aí, da onde eu vim, da minha formação. Qual que era o meu grande foco? Eu olhar um conjunto de dados, entender isso, tentar descobrir algum padrão e deixar o computador tomar uma decisão. E isso é o quê? É a base para quê? Para machine learning, que é a base e a evolução disso é o deep learning, que nada mais é do que uma sofisticação de algoritmos que dão o quê? A capacidade da inteligência artificial. O que é inteligência artificial? É passar para o computador pensar e decidir como eu faria. Mas quem programou esse computador? Fui eu. Então eu mando agora, porque eu já tenho tudo que a gente já viu na nossa evolução durante todas as evoluções industriais. Então agora eu terceirizo o trabalho, o computador, faça por mim. E aí a robótica. Se a gente já tinha máquinas a vapor lá atrás, qual a dificuldade de eu fazer um robô se mexer? Nenhuma. Só que agora eu estou querendo então que o robô tome e faça movimentos baseado em alguma coisa que ele teve de experiência. Machine learning, analítico. Eu vou dar insumo para esse robô e esse robô vai tomar uma decisão baseada no que ele aprendeu. E o que é aprender? A gente vai discutir sobre isso também. E o que é o Big Data? O Big Data é o quê? É o insumo para que tudo isso funcione. Eu preciso ter dado, eu preciso ter experiência. E no momento que eu tenho a experiência, eu consigo fazer tudo isso funcionar. Eu falo em todas as minhas aulas. Não tenho restrição. Eu resolvo qualquer problema se eu tiver um conjunto de dados. Porque eu vou botar o computador para trabalhar para mim. E ele vai descobrir coisas que eu a olho nu não consigo descobrir. E aí eu programo e deixo o computador fazendo por mim. Então vai ter muitas mudanças? Vão ter. Outra que já vem causando muito impacto, internet das coisas. Adoro ela, porque gera muito dado. E tudo que eu preciso são dados. Ela gera muito dado do quê? De sensores que estão em tudo. Então eu armazeno informação sobre o que eu quiser. Porque os sensores, eles simplesmente coletam e vão criando dados. E a partir de algum algoritmo eu consigo interpretar isso. Mas fica muito confuso, né? O que ela está falando? Dado, beleza. E aí, o computador faz o que com isso? Então, vamos tentar simplificar. Quem aqui tem filho bem pequenininho? Tipo, nasceu ontem. Qual o seu nome? Leandro? E o nome do seu filho? Pedro, Paulo. Quantos anos ele tem? 4 anos. Já está meio grande, mas vamos voltar, então. Como se ele tivesse lá 6 meses. Você deve lembrar, porque foi uma época sofrida, né? Tem a Mari também. Muitos filhos, tá vendo? Olha aí, ó. A Mari tem quantos anos? 1 ano e meio.
Tá, a Mari, se eu mostrar pra ela uma laranja e uma mexerica, ela consegue diferenciar? Já consegue? Tá, então se a gente voltar lá pra quando ela nasceu, quando ela era pequenininha, se eu mostrasse, ela saberia diferenciar? Não. Mas o que a gente faz e não percebe? O que a Mari faz fazia, né, quando ela estava lá pequenininha? Chegava, eu esqueci seu nome, Leandro. O Leandro chegava pra Mari e falava o seguinte: laranja. O que ela fez nesse momento? Que a gente faz o tempo inteiro, mas a gente não se toca. Ela olha para a laranja e automaticamente ela acabou de criar uma linha no banco de dados dela. O que isso significa? Ela criou um negócio lá, objeto, laranja. Aí ela olha para a laranja e vê, ele tem uma cor meio laranja. A textura é lisa. Ela está guardando isso no banco de dados dela. A textura é lisa. O gosto é doce, aparentemente. Descasca com faca. Só vejo minha mãe descascando laranja com faca. E ela vai criando informações. Isso tudo que eu estou falando é o que a gente, tecnicamente, chama de variáveis, de atributos. Nada mais são do que informações das coisas, dados. Aí o Leandro também mostra a mexerica. E aí o que ela faz? Ela olha a mexerica e fala, mexerica. Entrou uma nova linha no banco de dados dela. Objeto, mexerica. A cor um pouco mais esverdeada, textura mais grossa. Nunca vi descascar com faca. Com a mão resolve, vai rapidinho. E aí ela criou conteúdo, dados. Isso está armazenado no cérebro da Mari. E a Mari vai crescendo. E todo momento que a Mari é exposta à tal da laranja e da mexerica, o que ela faz? Cria outra linha no banco de dados. E aí o que o cérebro dela começa a pensar? Eu já tenho um monte de vivência, já estou exposta àquele momento. Então, vamos pensar em algum algoritmo, e aí entra o conceito de rede neural, que a gente também escuta falar o tempo inteiro, que nada mais é do que uma fórmula, onde o nosso cérebro, ele busca o quê? Se eu quero diferenciar laranja de mexerica, dentre todos aqueles outros atributos, o que faz ser diferente? A cor é igual, então esse atributo não é importante para mim, porque é a mesma coisa. Mas olha, um descasca com faca, outro com mexerica. A textura de um é muito mais fina do que a de outro, que é muito mais grossa. E aí o meu cérebro, ele seleciona o que é importante, o que é relevante, para quando entrar uma nova informação, ou seja, quando a Mari agora com 1 ano e meio for na fruteira e se deparar lá com a laranja, ela falar, isso é uma laranja. E o que significa? Que dado a vivência dela até 1 ano e meio de armazenar informações sobre laranjas e mexericas, ela criou um algoritmo, isso virou uma fórmula, uma regra. Quando ela está exposta a um novo momento, ou seja, uma nova informação chega, ela aplica essa regra e fala, é uma laranja. Isso é analítico, isso é o que dá um insumo para o machine learning, é isso que eu peço para o computador fazer. Eu falo para o computador, olha aqui, eu tenho um monte de dados e eu quero que você descubra para mim, dentre todas essas variáveis que a gente tem aqui, dessas informações da laranja e da mexerica, o que diferencia uma da outra. E aí eu crio fórmulas, eu crio uma série de regras. E essas regras, no momento em uma nova exposição, eu aplico elas e tomo uma decisão. O que isso quer dizer? Que eu não tenho mais limite. Que eu posso fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu tenho dados. No momento em que a Mari estava coletando os dados, ela estava o quê? Aprendendo. Até que ela conseguiu criar um algoritmo e consegue fazer essa previsão. Então, eu agora dou a capacidade que eu quiser para qualquer máquina. Eu não tenho mais limite. Como que isso funciona na prática? E o que é interessante a gente entender e ver bem claramente do que eu estou falando. Para eu fazer um algoritmo de machine learning, e aí a gente consegue aplicar em qualquer coisa. Quem levanta a mão aqui falar um problema, se tiver dados a gente resolve. Se eu tenho a informação, se eu tenho a vivência da laranja e da mexerica, eu vou ter dados, vou ter histórico, vou ter experiência. Com isso daí, eu vou colocar então para o computador trabalhar. E aí eu vou falar, olha computador, então vamos criar aqui algum algoritmo que me ajude a diferenciar a laranja da mexerica. E aí eu vou chegar então numa equação. E essa equação, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma regra, que é uma equação mesmo, uma regra que vai me gerar uma probabilidade no final. E aí eu já tenho isso pronto. Na hora que eu for exposta a uma nova informação, que eu tiver que ir na fruteira pegar a laranja, eu vou aplicar essa regra que eu já criei. E aí então eu tenho a minha decisão. Isso é uma laranja. O outro é uma banana. O outro é uma pera. Eu não tenho mais limite, porque eu faço o que eu quiser. Só que tem outros termos, né? A gente falou lá de Big Data.
A gente falou lá de internet das coisas. Internet das coisas, no seu conceito primórdio, vamos dizer assim, é coletar, é criar sensor. E criar sensor para quê? Para me gerar dado. Uma vez que eu tenho dado, eu faço o que eu quiser. E aí eu posso deixar então com que a própria máquina, baseado na minha regra, tome uma decisão, não posso? Já não criei? Ela já não sabe diferenciar a laranja da mexerica? Então não tenho restrição nenhuma. Só que para isso funcionar, eu preciso de quem? De um computador processando. E para o computador processar, a gente sabe o quanto custa um computador. Só que a gente não para no tempo. Tem milhões de pessoas estudando uma série de coisas. E a gente vem falando muito agora de Big Data. Por quê? Quando a gente fala de Big Data, o primeiro nome que vem atrelado é Hadoop. Todo mundo aqui que já ouviu falar de Big Data ouviu falar do tal do elefantinho do Hadoop. Aquilo é uma coisa muito simples. Muito simples. E que faz milagre. Porque me dá permissão para que eu faça meu machine learning com muito mais capacidade. O que é o Hadoop? Vamos imaginar o seguinte, eu trabalho no SAS hoje, o SAS é uma empresa que fornece a capacidade para fazer esse cérebrozinho aí no meio. Então a gente vende tecnologia. E lá o SAS é o maior consumidor corporativo de MMs. Então eu sempre tento explicar tudo meu em MMs, porque é uma delícia, né? Tem aqui quem não gosta de MMs. E aí, vou fazer uma analogia aqui para a gente entender o que significa Hadoop e ver a potência que eu tenho hoje. Eu não tenho mais limites, essa é a verdade. Imagina aqui que eu tenho um pote desse tamanho, que vai até lá embaixo, no chão, de MMs. Gostoso, né? Daqui a pouco vai chegar para todo mundo. E aí eu vou pedir para o Paulo, que está no celular tirando uma foto minha, para o Paulo contar os MMs azuis. O que vai acontecer? O Paulo é o computador. Ele tem um processador, certo? E isso vai levar um tempo. Olha o tamanho desse pote. Esse pote de MMs são meus dados. É o histórico de vivência que eu tive de laranjas e mexericas. Tudo bem? E aí eu vou falar para o Paulo, Paulo, conte os MMs azuis. O que eu tenho que fazer? Sentar e esperar o Paulo contar. Quanto tempo vai levar? Se eu quiser que ele vá mais rápido, eu vou ter que aumentar a memória e o processador do Paulo. Isso custa, e custa caro, e a gente sabe, pensando nos servidores das companhias e tudo mais. Quando eu aumento a capacidade de uma máquina, vou gastar bastante com isso. Qual foi a ideia brilhante? O que é Hadoop? Qual é o conceito que tem por trás disso? Vamos dividir, né? Para que eu vou deixar esse pote gigante de MM só para o Paulo? Agora eu vou dar um potinho pequenininho para cada um de vocês. Todo mundo agora tem potinho de MM. E eu vou pedir gentilmente, pessoal, contem os MMs azuis. Eu vou esperar mais ou menos tempo do que o Paulo. Essa hora que vocês podem conversar comigo. Não vou ouvir, mas a gente tenta, né? Menos tempo. Por quê? Porque tá todo mundo contando para mim. Olha lá, vai máquina, faz. Porque contar é fácil. E no momento em que todo mundo contou, eu só tenho que fazer o que no final? Somar. O tempo de esperar o Paulo terminar não foi muito maior do que pedir para todo mundo? Agora vamos pensar em quesito custo. Para aumentar a capacidade de memória e processador do Paulo, é só a gente entrar no site da Dell e simular um computador ali. Se é na mesma máquina, o crescimento vai ficando caro. Agora se eu pego várias máquinas, por quê? A sua capacidade tem que ser a mesma da do Paulo? Num potinho? Não. Então eu coloco um monte de máquina menor para trabalhar para mim. Muito mais rápido e mais barato. Paulo, não quero mais você. Por quê? Fez cara de triste, hein? Por quê? Eu tenho toda essa galera. Eu não tenho mais limites, essa é a verdade. A gente não tem mais limites na tecnologia. E sempre que, se isso um dia chegar num limite, a gente vai inventar uma coisa nova. Então, uma vez que eu tenho uma máquina que processa muito mais rápido, e esses termos todos que a gente está falando está atrelado ao Big Data, eu não posso abusar numericamente para que isso daqui funcione ainda mais e abuse das contas. E aí, com isso, eu vou ser muito mais preciso. Eu não tenho limites, eu faço o que for pensável com um banco de dados. E por quê? Porque a máquina está ali para isso. E aí, a gente sempre fica tentando entender, né? Onde que eu vou usar isso daí? Eu uso na minha vida o tempo inteiro. A minha melhor aplicação foi na minha dieta. Eu pesava 115 quilos, era uma bolinha gigante. E aí eu falei, não, eu preciso mudar minha vida. E aí comecei a coletar dados. Durante a minha dieta eu coletava uma série de dados minha. Minha casa é inteira lousa, né, professora? Então tudo eu ia anotando lá na minha lousa. Aí chegou uma hora que eu já tive a experiência, eu falei, agora eu vou fazer previsão. Quando que eu vou chegar na minha meta? Faz pra mim. Ele tem dados, ele consegue encontrar padrões que eu não encontro. E aí o computador me responde uma série de dúvidas. Só que
fui fazer faculdade em Prudente. E Prudente lá no interior, né? Morar no interior sem pai nem mãe, uma benção. Só que eu tive que voltar para casa porque eu vinha para São Paulo. E aí minha mãe mora aqui. Falei, vou ter que voltar para casa da mãe, isso daí vai ser um caos. Não durou um ano. Falei, não, mãe, não vai dar certo, vou morar sozinha. Só que minha mãe tem 68 anos, mas acho que tem 100. E ela exige atenção bizarramente. Eu, cara, eu não vou parar minha vida pra ficar aí o tempo todo te olhando. Eu tenho limite? Por que que eu não posso deixar uma câmera na casa da minha mãe? E se porventura ela cair, me aciona. O que que me impede de fazer isso? Talvez o dinheiro para comprar câmera e só. Mas o que que eu preciso para fazer isso? Dado. Eu vou ter que ter, então, uma coleta de dados onde eu esteja exposta ao evento que eu estou buscando, ao que eu estou interessado. E aí eu posso simular bonecos caindo e dizer para o computador, olha, aquilo é uma queda. Quando acontecer no dia a dia, você me manda um e-mail, você me dispara uma coisa, você me liga. Estou pensando pequeno demais, me liga não. Vai direto lá, já chama o Uber ou já chama um carro para levar minha mãe para o hospital. Pequeno, já liga direto pro SAMU que vem buscar ela. E eu continuo trabalhando, mentira, né? Tá, aí vem o romance que não vai deixar isso acontecer. Eu não tenho nenhuma coisa que me impeça de fazer nada. A minha mãe, ela tem diabetes. E aí a gente fica monitorando as coisas dela. O que que me impede de criar um algoritmo que, uma vez que ele já aprendeu de crises anteriores, quando é o momento que ela vai ter uma crise? E aí ele me avisa, por exemplo, 3 horas antes. Laildinha, para de comer chocolate. O que que me impede? Nada. Tem uma série de startups que já estão trabalhando exatamente nesse tipo de tópico, com diabéticos. Eu consigo aplicar em qualquer coisa, da forma que eu quiser. O fato é, eu não tenho mais limite. Basta o quê? Minha criatividade. Qualquer problema em que exista um conjunto de dados, que é então aí essa parte da quarta revolução, que é o insumo que eu preciso para fazer o que eu quiser, é só botar o computador para processar. Eu crio um algoritmo e mando ele fazer as coisas para mim. Não tem nada que me impeça de fazer isso. E aí, lendo vários artigos e materiais de alguns estudiosos, essa frase ela me chama muita atenção, do William Gibson, que é um cara que estuda bastante sobre o tema e publica muita coisa. O futuro não é amanhã, ele já está aqui. Eu já consigo fazer o que eu quiser. Só que qual é o grande tópico? Ele não está distribuído uniformemente. Só que vão ter mudanças. Vão ter várias mudanças. E isso por que vai ter várias mudanças? Porque agora a máquina é só eu falar e ela me obedece. E o que é mais interessante, ela se ajusta. Se porventura a laranja e a mexerica começarem a mudar de cor, eu não estou sempre criando uma linha nova no meu banco? Esse meu algoritmo, ele se reajusta o tempo inteiro. Ele não vira uma regra fixa. Eu posso deixar isso contínuo. Então eu sempre vou saber o que é laranja e mexerica. Mas se Deus resolve criar 2 frutas novas que eu nunca vi, eu não vou saber. Então aí sim é o momento em que eu preciso aprender. E aí a ideia é de que eu vou deixar a máquina fazendo, mas eu vou monitorar tudo isso. E aí eu vou dar a capacidade para a máquina fazer o que eu quiser. Então eu estou livre. E aí então vem várias discussões sobre isso. Então se eu mando a máquina e ela faz tudo o que eu quero, o que vai acontecer no futuro? Vai mudar muita coisa. Será que eu preciso de cozinheiro? Será que eu preciso de uma série de profissões hoje que a gente tem, que é exatamente o tópico que a gente está discutindo aqui? As coisas vão mudar. Segundo o Kevin, também, que é um outro cara que estuda bastante e fala muito sobre tecnologia, ele falou essa frase num evento, que em 2050, 80% de todas as atividades que realizamos serão automatizadas. Automatizadas por quem? O computador. A gente vai programar e a gente vai dar essa capacidade para o computador, porque eu vou criar equações para que ele tome as decisões e faça as coisas acontecerem. Em 10 anos, isso daqui já vai ser em 60%, 2050, já pensando muito longe. E aí, o que eu pensei? Falei, só tô falando, né? Vamos ver. E aí eu trouxe um videozinho de 1 minuto, é bem pequenininho, pra gente fazer algumas discussões, para vocês verem que a gente não tem limite. E 1 minutinho de vídeo é bem rapidinho, mas é muito interessante.
algum limite? Tudo isso daqui não faz sentido? Só fazendo analogia laranja, mexerica? Eu ensino. E eu dou a capacidade do computador fazer isso. Uma coisa incrível que a Amazon patenteou recentemente, ainda não está executada, mas que relaciona muito ao primeiro tópico que foi falado no vídeo, que são drones. Drones, todo mundo sabe o que é. E quando eu vi aquilo, eu falei, que coisa idiota. Quem vai ficar pilotando esse negócio para ficar vendo de cima? Porque minha criatividade se limitou em a única função dele de filmar. Por que eu estou limitada nisso daí? A minha criatividade tem que ser maior, tem que ser mais aberta. E o drone pode fazer muitas coisas por mim. E ele pode, inclusive, substituir, por exemplo, um carteiro. Por quê? Se eu programo com todos os algoritmos que eu tenho capacidade, que vai dar a ordem para aquele drone exercer aquele papel, por que ele não pode fazer entregas para mim? E é exatamente isso que a Amazon patenteou. E eu achei sensacional a ideia deles. Então hoje a gente fala muito de CD, de como que eu diminuo o meu custo para o meu CD, centro de distribuição, tirar um produto dali e fazer a entrega para alguém pensando em toda essa logística por trás. E tem muitos empregos envolvidos nisso, apesar de que muita automação já acontece. Vários CDs já têm robôs que montam as caixas, por exemplo, algumas empresas de cosméticos que a gente compra ali, ele já tem um robozinho que monta a caixa da revendedora que vai levar lá para o cara. Isso nos Estados Unidos já é comum. Mas será que eu preciso me limitar só no montar a caixa? Por que eu não posso deixar tudo isso integrado e se conversando? E aí é o que eles patentearam, a ideia que eles chamaram de centro multinível de reabastecimento para veículos aéreos não tripulados. Preciso ter um ser humano para levar o produto até a casa de alguém? Por que eu não posso deixar o drone fazer isso? E a ideia é sensacional por quê? Porque eles querem fazer isso nos centros. Então, imagina, eu moro na Vila Olímpia, vai ter um prédio que, em vez de ser um prédio de moradia, vai ser de estoque de produtos. E que vai ser abastecido por caminhões que vão ser dirigidos por robôs que sabem as rotas. Se meu cérebro é capaz de fazer, eu traduzo para a máquina fazer. E aí, esses caminhões vêm, abastecem, os produtos estão sempre ali, as máquinas podem montar os pedidos de cada um, o drone pega e leva. Que limite que eu tenho aqui? O que tem aqui de novo que a tecnologia do jeito que já está agora não me permite fazer? Nada. É só operacionalizar. E isso vai para o exemplo de tudo que eu falei. Voltando lá para o exemplo da minha mãe, se agora ela começa a dar sintomas, porque lá a gente é tudo, né, cheio dos negócios que coleta dado, porque todo estatístico que mais busca é dado, né? Então eu coleto dado de tudo. Se eu pego todos esses dados da minha mãe, crio algoritmos que vão me ajudar a saber se ela não está se sentindo bem, eu não preciso nem ir até minha casa. Eu já posso criar outro dispositivo que aciona um carro que não precisa ter motorista, que vai pegar minha mãe e vai levar para um hospital, que ela nem vai precisar fazer o check-in. Para quê? O hospital já pode receber, inclusive, todos os dados que eu coletei dela para ele saber exatamente o que ela está passando. E que aí a gente já está indo muito lá para frente, mas que pode ser outra máquina atendendo ela, porque já sabe tudo. Ele já tem toda a informação, já sabe que conforme os sintomas mudam, o que é aquilo. Hoje, com a tecnologia, a gente já ajuda muitos seres humanos também a tomarem melhores decisões de diagnóstico de doenças. O nosso cérebro é limitado. Por que a máquina está ajudando? Porque a máquina consegue ver coisas que o nosso cérebro ainda não consegue. Então, no futuro, não muito longe, eu posso dar toda essa capacidade para a máquina fazer. Isso não é difícil para mim. Eu trabalho numa empresa de tecnologia que provê engenharia, né, provê essa tecnologia para criar esses algoritmos. E atualmente a gente fala muito sobre reconhecimento de imagem. Então eu quero dar capacidade para o computador ver uma imagem e me dizer alguma coisa sobre essa imagem. Muitas seguradoras estão indo atrás de tecnologias desse tipo para saber, quando alguém aciona num sinistro, se o carro realmente está batido ou não. E se tiver batido, eu ainda quero que você me ajude a me dizer mais ou menos quanto custa, avaliar quanto custa essa batida, para eu saber quanto que eu vou ter de prejuízo, já fazer conta e para liberar também isso daí. No momento que eu mando uma imagem de um carro batido, é difícil para o computador ele descobrir se está batido ou não está? Laranja e mexerica. Carro sem batida, carro com batida. E falo, computador, descubra então, baseado nos atributos, que são a forma do carro e tudo aquilo que a gente viu da laranja e da mexerica, só que agora é um carro, e me diga se aquele carro está batido ou não. Ele está batido. Ótimo. Então, dentre todos os que estão batidos, que eu já tive a experiência passada,
Qual é mais ou menos o valor que eu vou gastar para consertar? É só olhar para trás. Eu já tive várias experiências. O que é a quarta revolução? Dados. Se eu tiver dado de tudo, é só deixar a máquina fazer. Não tem problema que a gente não resolva com dados. E aí, eu me questiono muito, beleza, estamos falando aí de carro batido. Daqui a pouco vai ter carro que dirige sozinho, com o conceito do internet das coisas, coletando todas as informações na sua volta. Vai ter acidente? Vai ter seguradora? Muita coisa vai mudar, por quê? Porque eu não tenho limite, eu consigo fazer o que eu quiser. A gente está numa etapa em que agora basta só operacionalizar. E, óbvio, continuar evoluindo. Eu sou muito nerd, eu adoro ficar lendo coisas novas e estudando um monte de coisa. E é bizarro que, dado a internet, que foi lá na terceira revolução, o acesso a tudo que a gente tem. Então, eu estou aqui de boa, estou lendo algum artigo, daqui a pouco eu consigo já enxergar em outro que é um avanço daquilo. Então, se eu faço alguma descoberta, eu publico aquilo, alguém agrega em cima da minha descoberta. É por isso que a gente está falando de não mais um crescimento linear. Porque agora está tudo muito fácil, muito acessível, é muito fácil evoluir um estudo do que eu estou fazendo. A gente está falando de Hadoop agora porque a gente ainda é ser humano e leva um tempo para processar tudo que está sendo dito. Mas isso não é um estudo de agora. Essa necessidade não surgiu hoje. Esses algoritmos que eu estou falando aqui para vocês, tem algoritmos que foram desenvolvidos há 40 anos atrás. Então são evoluções que a gente vem fazendo porque as coisas estão mais palpáveis, como a internet. A internet no início, ela não era para todo mundo. A internet começou o quê? Com as grandes empresas, e aí no momento em que aquilo era cobrado como uma ligação, eu lembro direitinho do meu irmão, ligando lá para acessar a internet, naquele maledeto, que ele descobriu ainda, meu irmão era um pilantra, descobri isso esses dias aí, que ele ligava a cobrar para acessar a internet. Até que descobriram e minha mãe se deu mal ali, que teve que pagar um cobrar gigantesco que voltou a conta para ela. Mas ele tinha acesso ao mundo pela internet. E hoje eu tenho exatamente tudo isso. Hoje eu estou aqui, mas eu estou conversando com meu irmão que mora no Canadá pelo celular. E ele está sabendo de tudo que eu estou falando aqui. E se tiver sendo feita transmissão, está todo mundo vendo. Então não tem mais limite para nada. E toda vez que alguém vem e me começa a colocar alguma ideia de eu estava pensando nisso, o meu cérebro, a única coisa que ele pensa é como é que eu vou criar uma estrutura de dados? Como é que eu vou conseguir armazenar tudo isso que ele está me dizendo para que depois eu mando o computador fazer? Porque não sou eu que vou selecionar as variáveis que diferenciam a laranja da mexerica. Isso é o computador. E como o computador vai fazer isso? Aí tem toda a teoria estatística e computacional por trás. E aí eu deixo o computador fazer aquilo. Então a gente sempre está nessa constante evolução. Então o que são empresas tradicionais? Não sei, toda hora a gente está mudando. E a gente vai mudar drasticamente. E por que é drástico? Porque coisas vão começar a ser muito diferentes pra gente. E muito diferentes quer dizer o quê? Eu não vou ter mais um carteiro, eu não vou ter mais um entregador, um cozinheiro. Qual a dificuldade de eu colocar um computador para fazer a comida para mim, gente? Isso é um sonho, eu odeio cozinhar. Esse dia, eu sou muito cafona. E aí esses dias eu pensei, vou criar um algoritmo para escolher a roupa para mim. Por quê? Eu boto imagens do que seria uma roupa que eu gosto e que eu não gosto, e ele vai fazer as combinações. Que limite que eu tenho para isso? Nenhum. Eu faço o que eu quiser com o computador, vai depender do que? Da minha criatividade. Então as coisas vão mudar muito, e elas já estão mudando, e a gente sente isso. Então, ano que vem, a gente está falando de um computador saber se o carro está batido ou não está, que na verdade a gente já está fazendo isso agora, já são entregas. Quanto tempo a gente vai ter seguradora? Talvez o propósito da seguradora seja outro. Os negócios estão mudando. Por quê? Porque está tudo muito rápido. E por que está rápido? Porque eu tenho contato com tudo e com todos o tempo inteiro. E eu consigo sempre evoluindo. E aí vem algumas frases que eu acho sensacionais e que muito representam esse momento que a gente está passando. Que daqui a pouco a gente vai ter que ter um novo propósito de vida. Porque a gente vai perder a referência do que se diz trabalho. Se o computador, e eu passei toda essa tarefa para ele, o que essas pessoas que fazem essas tarefas hoje vão fazer? Então o que vai ser trabalho daqui a um tempo? Eu sou rainha do Tinder. Eu uso o Tinder muito. Adoro o aplicativo. E se não é na primeira, não é na segunda, é na terceira pergunta, vão me perguntar o que eu faço da vida. E o que eu faço da vida? Sou eu. Terceira pergunta. Isso significa o quê? Que eu sou o meu trabalho. Se não tiver trabalho, eu sou o quê?
E aí a gente entra numa etapa filosófica aí. Então, de que a gente vai se preocupar? O que a gente vai fazer? Eu morro de dúvida de qual vai ser a pergunta que eu vou fazer no Tinder daqui a um tempo. E nem vai ter Tinder, nem vou precisar disso. E aí, com isso, vai o quê? Afetar várias outras coisas, concorda? Porque então, se não vai ter emprego, como é que vai funcionar esse monte de dinheiro? E aí, a gente vai ter que pensar, então, em alternativas econômicas. Porque se agora, então, a máquina faz tudo... E o cara que disse isso numa apresentação foi o Kevin, era exatamente essa provocação. A gente está caminhando para coisas onde realmente a máquina vai fazer. E eu me divirto mandando a máquina fazer tudo o que eu quero. Só que aí, eu estou tirando emprego de várias pessoas. Hoje tem a Rafa, que trabalha na casa da minha mãe, que cuida da minha mãe por mim, mas que eu poderia trocar facilmente por um computador que limpa. Hoje eu tenho o Chupito, que mora na minha casa, que nada mais é do que um robô que limpa a minha casa, porque eu não quero limpar a minha casa. E ele é programado com o quê? Com uma rede neural que vai vendo onde estão os meus móveis e ele limpa o chão e não o que não precisa. Não tem limite. Eu dou a capacidade para o computador e o computador faz. E então, dado que eu tenho tudo isso disponível para mim, eu vou usar. E aí, então, é onde a gente fala bastante dessa quarta revolução industrial, onde o insumo disso nada mais é do que dados. Então, quando a gente escuta muito falar isso, e eu até estava olhando todo o cronograma do evento, data-driven, tudo falando de dados, de tecnologia, nenhuma tecnologia vai funcionar se eu não tiver experiência. Se a Mari não tiver entendido o que é laranja e mexerica e não tiver criado um banco de dados no cérebro dela, mostrando e coletando essa informação. Só que o nosso cérebro ele é limitado e quando eu fui falando isso, vocês com certeza imaginaram uma planilha Excel onde a gente foi populando linhas. O computador ele não precisa estar numa planilha Excel. Uma imagem vai virar uma planilha Excel através de algoritmos que a gente já criou. Então uma imagem hoje ela tem cor. E aí entra um monte de estudos que envolve todos os lados do mundo e com o caso de imagem, está falando de RGB. Todo mundo sabe o que é um RGB? Que são as cores, é o degradê de cor para eu chegar naquele tom. Eu transformo uma imagem em números, em 3 dimensões, que é o R, o G e o B. Depois eu transformo isso de novo e vira uma tabela, bem parecida com a que vocês imaginaram da laranja e da mexerica. Eu não tenho limite. O som é a mesma coisa. A voz, o texto é a mesma coisa. O texto eu faço ele virar número. Como? Por contagens, por uma série de coisas e distribuições. E aí então eu dou o quê? Capacidade para o computador fazer o que eu quero. Então, até eu já estou lendo muita coisa sobre cheiro. Cheiro, assim como a imagem, também tem um RGB por trás. E a gente vai fazer isso virar número e desses números eu vou fazer a predição que eu quiser. Então o computador, se ele tiver uma base de dados, a gente faz o que a gente quiser. Então a proposta do meu bate-papo aqui era tentar mostrar como que funciona essa interação com os números. Eu espero que tenha agradado aí. E a última frase que eu gostaria muito de compartilhar com vocês é de que a nova realidade é que a existência humana não será mais sobre trabalho. Por quê? Porque a gente vai ter outras preocupações. Vide o que a Arábia Saudita está propondo aí agora. Vocês já viram isso? Estão buscando investidores para fazer a cidade do futuro. Não é um Dubai, mas é como se fosse, porque vai construir do zero, num deserto, tudo por máquinas. Onde a gente vai... A gente não, né? Porque no caso ali eles já estão deixando bem seleto que é só quem tem muito dinheiro. E aí de novo me questiono, então como é que vai ser o futuro, uma vez que a gente não vai ter emprego, como é que eu vou ter dinheiro? Que vão morar nessa cidade e a única preocupação que o ser humano vai ter ali é estudar para evoluir, para avançar ainda mais em tudo que a gente faz. E aí não sei de que religião que vocês são, mas existem filosofias em todos os lados. Allan Kardec mesmo dizia que se a gente continuar tudo bem, sem mais nenhuma guerra, a gente vai para um outro patamar de inteligência, onde as máquinas vão fazer tudo e a gente vai subir níveis. E aí quem sabe eu não vou trabalhar em Marte. Por que eu tenho que estar aqui? O que me impede de ir para outro lugar? Então, essa era a ideia do meu bate-papo aqui com vocês, tentar contextualizar e deixar essa coisa um pouco mais palpável, onde, na verdade, quem vai fazer é o computador, é a máquina programada por mim, e que isso daí depois consegue, sim, caminhar sozinho, que nem a gente discutiu.
E eu sempre gosto muito de finalizar minhas apresentações com o Walt Disney, que eu adoro o Walt Disney. E a frase dele representa demais esse momento que a gente está passando. Porque conforme eu ia falando as coisas aqui, eu achei muito engraçada a reação de vocês. Tipo, nossa, então é realmente possível? Não parece ser tão o fim do mundo? Porque depois que a gente entende a laranja e a mexerica, fica fácil ver a capacidade de um computador. E o Walt Disney faz isso com as princesas, né? E não tem nada mais gostoso que você entrar no conto de fada. Então, para ele, o divertido é criar um impossível. Para mim, o divertido é criar um impossível. Na cabeça dos outros, na da minha mãe. Onde ela simplesmente vê uma mágica acontecendo. Celular, tudo para ela é mágica. Para mim, não. É bastante trabalho, mas que me diverte. Porque eu consigo entregar esse impossível para quem não tem aquele conhecimento. Agradeço muito a presença de vocês e a gente até terminou um pouquinho antes, exatamente para abrir para questões. Então, se alguém tiver algum ponto e quiser compartilhar, estou à disposição. E muito obrigada. O Paulo quer falar, ele quer contar um dinheiro.